Quem sou eu? Essa palavra de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus, indo para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa talvez seja uma das perguntas mais feitas no mundo inteiro. Quem sou eu? E talvez uma das respostas mais complexas, porque há uma pressão sobre todos nós, de todos os lados, nos dizendo quem nós devemos ser. Os nossos pais querem dizer quem nós somos, a sociedade diz, nós mesmos querendo, e às vezes a gente não sabe quem é. É uma pergunta muito complexa. A mídia, por exemplo, quer o tempo todo estabelecer costumes e regras de como os jovens devem ser. Os amigos, até com boas intenções, querem nos dizer alguns conselhos de como devemos agir ou ser. Os nossos pais, por zelo, também querem escolher o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Até algumas igrejas ditam algumas normas de como nós devemos ser, e a sociedade espera que a gente tenha também um padrão pré-estabelecido. O nosso trabalho também espera de nós que possuamos uma postura daquela empresa. Enfim, acima de tudo isso, também tem Deus, principalmente, que também tem uma expectativa sobre nós, sobre o que nós devemos ser. Agora, no meio de tanta pressão, o que a gente tem que fazer para descobrir quem nós realmente somos? Ou talvez uma pergunta tão importante quanto essa é: o que você está sendo hoje? Realmente é quem você deveria ser? Parece um pouco filosófica essa pergunta, mas sintetizando e explicando um pouco melhor, será que hoje você vive aquilo que Deus chamou você para ser e fazer? Tem gente que vive uma vida que não gostaria de viver, tem gente que vive uma vida inteira e não é aquilo que foi chamado para fazer. E a pergunta talvez mais importante seja: como descobrir quem você é de verdade? Aqui no versículo 17, Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Isso significa, irmãos, que quem deve nos revelar realmente quem somos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque se nós formos escolher o que achamos que é o melhor para nós, certamente não será a melhor escolha. Porque os nossos pensamentos não são os melhores. O nosso coração, diz a palavra do Senhor, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Eu quero convidar você a realmente perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres que eu seja? O que o Senhor me chamou para ser? Qual é a tua expectativa para a minha vida? Eu sei que há propósitos específicos, como por exemplo Jeremias, que foi chamado para ser profeta desde o ventre da sua mãe, mas também há um propósito geral, e você também sabe qual é o seu propósito específico, aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu quero te dizer: peça a Deus e Ele te revelará, porque Ele é o maior interessado em que você saiba o que Ele te chamou para ser e fazer. Sabendo o que você é, já tendo ali ouvido do Senhor, não se molde pela pressão do mundo, pela pressão das pessoas, seja aquilo que você foi chamado para ser. Eu já contei esse testemunho, eu fazia faculdade de engenharia e teologia ao mesmo tempo, teve uma hora que eu precisei escolher entre uma das duas, perguntei para meus familiares, eles disseram: deixa a teologia para lá, seja engenheiro que isso vai te dar dinheiro. Mas orando, Deus falou comigo: o que eu chamei você para ser desde criança? E com aquela resposta que Deus me deu, eu abri mão da engenharia, fiz a teologia, não ganhei nenhum dinheiro por causa disso. Anos depois, Deus me permitiu fazer a prova para capelão, e aqui estou eu falando com você. Deus honra quando nós fazemos escolhas que refletem aquilo que Deus espera para a nossa vida. Quando você descobrir o que Deus tem para a sua vida, vive intensamente isso. Não deixa as pessoas dizerem e tentarem formatar o que você deve ser. Agora, tem coisas na nossa vida que são ou um treinamento que Deus está fazendo na nossa vida ou uma consequência das escolhas erradas. Nós precisamos identificar, porque assim a gente vai descobrir se a gente está no caminho, no centro da vontade de Deus, ou se a gente está trilhando o nosso próprio caminho. Por exemplo, Jesus foi humilhado, foi ferido, morto, servo, malquisto, mas tudo isso não foi erro de Jesus. Pelo contrário, foi um treinamento, foi aquilo que ele precisava passar. Mas hoje tem pessoas que passam situações semelhantes por causa de erros, por causa de coisas erradas que plantaram. Você precisa identificar se o que você está passando e vivendo nesse momento é treinamento de Deus ou consequência das coisas erradas.
Se você ainda não descobriu o que Deus quer para a sua vida, continue perguntando para Ele. Mas deixa eu já te lembrar de algumas coisas que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus, você é nova criatura, herdeiro de Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos livres do poder do pecado, você é templo do Espírito Santo, você é sacerdote real, você é amigo de Deus. Tanta coisa boa Deus já revelou sobre você. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer usar você poderosamente. Pergunte com todo o seu coração o que Deus tem para a sua vida e Ele te revelará. Deus abençoe.